Pessoal, hoje eu vou falar de um problema que pode travar o seu sonho no piano clássico. Ou seja, se você não tratar desse problema, você pode ver o seu sonho não realizar por conta desse problema. Eu me chamo Jesus Salustiano e ensinei estudantes de piano clássico a conseguirem tocar piano clássico de forma perfeitamente incrível em 6 meses. Então, qual é o problema que pode travar o seu sonho no piano clássico? Vamos supor que você tem vontade de aprender a balada número 1 de Chopin. Essa balada é bem conhecida. Aí você vai lá e baixa a partitura dessa balada e você começa a olhar o tanto de páginas que tem. Por exemplo, essa balada daqui tem 10 páginas, essa edição temos 10 páginas. E você começa a olhar o tanto de detalhe e o tanto de coisa que você precisa aprender. E você já fica travado, e isso já te dá uma trava, você nem começa, você fica com medo de não conseguir. Ou seja, você fica travado só de observar a quantidade de páginas e a quantidade de coisas que existe para aprender. Isso é um problema sério, isso pode travar o seu sonho no piano clássico, porque você nem vai começar e vai chegar o tempo de você ver o tempo passar e você sequer começa porque você acha que não tem capacidade ou você acha que é muita coisa para aprender. Então agora fique tranquilo que eu vou passar uma dica para vocês realmente começarem a colocar o seu sonho em prática sem travamento algum, para você conseguir realizar qualquer coisa no piano clássico. Ou seja, primeiramente vocês vão fazer o seguinte: para vocês fazerem a média da leitura até o final, não precisa você se preocupar em já memorizar. Por exemplo, a partir do momento que vocês fizerem a leitura de um compasso ou de 2, ou seja, esses compassos já acabaram de cumprir a primeira meta. Ou seja, não precisa você se preocupar com se vai sair perfeito, se não vai sair perfeito. Ou então, se você não está fazendo como gostaria que fizesse. Vocês não precisam se preocupar com isso. Primeiramente, vocês têm que fazer o quê? Vocês têm que fazer essa leitura e a partir do momento que vocês fizerem a leitura, já foi a leitura. Por exemplo, eu vou ler esse compasso daqui. Vamos supor que a sua leitura é bem lenta. Vocês vão fazer o seguinte: vocês vão analisar essa nota daqui desse compasso é o quê? É Dó. E em cima é qual? É outro Dó. Vocês vão fazer assim. Vocês vão tocar. Tocou, aí vai para a próxima nota dessa forma daqui. Sem se preocupar se está fazendo com o tempo correto. Apenas vocês vão observar cada nota. Por exemplo, se a sua leitura for bem lenta, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão olhar e vão analisar cada nota. Olha só, a partir do momento que eu toquei até aqui, eu já fiz essa meta. Ou seja, eu já saí do ponto zero nessa partitura. E depois que eu fiz essa nota, por exemplo, quando eu repetir, mesmo parando, por exemplo, eu toco, aí eu vou analisar a próxima nota. Qual é a próxima nota? Mi aqui, Mi bemol e aqui também, Mi bemol também. Eu não preciso me preocupar com os dedilhados. Se eu não conseguir fazer o dedilhado correto, eu não vou ficar preocupado. Eu vou fazer. Se eu acertar, tudo bem. Se eu não acertar, eu não vou ficar preocupado. Aí a próxima nota, aí eu vou analisar, aí já foi para a clave de Sol aqui. E ele colocou o dedo 5. Aí eu vou colocando e eu vou tocando, analisando o compasso de cima, aqui, da nota de cima e a nota de baixo, no caso aqui. Vocês vão observando e vão tocando dessa forma. No caso, se você tiver a leitura bem lenta, você vai fazer dessa forma daqui, observando cada nota e analisando cada nota. Olha só, eu li até essa parte daqui. Depois que eu li, eu não vou voltar e ficar repetindo. Por quê? Por que eu não vou ficar repetindo? Porque eu vou repetir isso outras vezes. Eu apenas vou continuar a leitura. Aí eu vou e continuar a leitura. Por exemplo, eu parei aonde? Parei nesse Dó daqui. No caso, nessa parte daqui. Aí eu vou continuar colocando o dedilhado dessa forma. Ou seja, eu acabei de tocar 3 compassos e eu não vou mais ficar preocupado com esses compassos. Eu vou apenas continuar, porque a minha meta é sempre continuar. Isso daqui já fez o quê? Eu já comecei a peça, já saí do ponto zero dessa peça. Eu já comecei de fato a colocar esse sonho em prática, ou seja, aí o próximo compasso é qual? É esse daqui. Aí eu vou fazer a leitura da mesma forma, dessa forma daqui.
Se a minha leitura for bem lenta, eu vou fazer parando e vou olhando cada nota. Por exemplo, quando eu tinha a minha leitura bem lenta lá atrás, eu olhava, tocava e ficava observando qual é a próxima nota. Aí eu olhava e ia sempre tocando dessa forma daqui. Porque, veja só, depois que eu fiz isso a primeira vez, aí quando eu for a segunda vez já vai ser mais fácil. Por exemplo, vamos supor que eu li essa parte daqui 5 vezes. Quando eu chegar na quinta vez eu já vou estar tocando mais fluido. Só que a minha meta não é ficar repetindo esses 3 compassos até ficar fluente. Minha meta é sempre continuar. Por quê? Porque para eu conseguir fazer a leitura do início até o final, eu não posso ficar sempre repetindo para revisar os compassos que eu acabei de ler. Por quê? Porque aí eu vou ficar perdendo tempo e eu não vou continuar. Aí eu vou ficar melhorando sempre os compassos aqui do início e eu não vou continuar a peça. Por exemplo, esses compassos vão estar bom e os compassos de baixo que eu não fiz não vai estar bom. Então eu vou só continuar. Por exemplo, quando eu chegar nesse acorde, eu toco. Aí eu observo cada nota e vou fazendo a leitura dessa forma. Ou seja, quando eu li esses compassos daqui, eu já vou ficar despreocupado. Por quê? Porque eu já fiz essa meta. Eu já saí do ponto zero dessa partitura. Aí apenas eu vou continuar a tocar. Ou seja, eu vou fazer a leitura. Olha só, não é uma coisa tão complexa fazer a leitura. Quando você faz a leitura, você já vai conseguindo realizar esse objetivo de tocar essa balada. Aí quando chegar aqui nesse compasso, por exemplo, se você tem dúvida nessa fórmula de compasso, que é 6/4, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão tocando e eu vou contar para vocês entenderem. Eu não vou tocar essa nota daqui, no caso, temos uma ligadura de continuidade, mas eu não vou fazer essa ligadura agora, eu vou começar dessa fórmula de compasso, fazer a contagem a partir dessa nota. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. E eu não vou contar porque meu objetivo é tocar as notas, não é tocar tudo correto já com a fórmula de compasso e a pulsação correta. Meu objetivo é apenas fazer a leitura. Então eu vou fazer a leitura observando cada nota. Se a minha leitura for bem lenta, eu vou tocando cada nota e parando. Por exemplo, se eu não sei que nota é essa daqui, aí eu vou procurar, é um Si bemol. Aí eu vou tocar o Si bemol. E a próxima nota é Lá. Aí eu toco Lá. E a próxima, Sol. Aí eu vou apenas continuando. Esse acorde daqui, por exemplo, temos esse acorde daqui. Chegou aqui, aí vocês vão fazer assim. Vão só continuar. Por exemplo, se eu cheguei aqui e eu não sei que acorde é esse, vocês vão tocar a nota de cima, vão observar aqui na partitura que nota é essa, Ré natural, observando sempre a armadura de clave que está escrita. Aí aqui é Sol natural e aqui é Si bemol. Vocês vão só continuando. Qual é o próximo acorde? Aí vocês vão fazer o seguinte, vocês vão observar e vão fazer a análise de cada acorde. Por exemplo, aqui é um Lá. Se a sua leitura ainda não é forte, aí você vai observando dessa forma. Qual é a próxima nota de cima? Dó. Aí agora, nessa parte de cima, Mi bemol e Sol natural. No caso aqui em cima eu coloquei o dedo 4, aí vocês vão fazer assim. Mesmo vocês fazendo essa leitura com dificuldade, por exemplo, eu li até aqui, eu não vou mais voltar e ficar repetindo isso daqui, porque eu já fiz essa leitura. O objetivo principal é apenas continuar, mesmo com dificuldades, porque eu quero fazer essa leitura completa. E vocês não vão se preocupar com o futuro da peça, por exemplo, com as próximas páginas. Você apenas vai fazer uma coisa de cada vez no presente. Por exemplo, seu presente agora, você acabou de ler isso daqui. Você nem vai olhar para o passado, nem vai olhar para o futuro. Vocês vão apenas cumprir a meta da leitura que vocês estão fazendo nesse exato momento. Por quê? Depois que vocês terminarem, vamos supor que você terminou a leitura
até o final. Aí quando vocês voltarem, vocês já vão ter mais facilidade na leitura. Por exemplo, cada acorde que vocês fizeram, vocês vão ter menos trabalho para fazer novamente, porque vocês já fizeram o trabalho de analisar cada nota. E assim vai. O segredo é sempre esse, é tocar do início até o final sem ficar voltando ou perdendo tempo tentando melhorar cada compasso. O segredo é esse. Quando vocês menos esperar, vocês já vão estar tocando dessa forma daqui, por exemplo. E os dedilhados que vocês não acertavam já vai começando a ficar mais claro. Por exemplo, se você não acertou algum dedilhado na sua primeira leitura, aí na segunda leitura ou na terceira, vocês já vão tendo clareza. Aí depois que vocês tiverem mais clareza no dedilhado, aí vocês vão prestando atenção na dinâmica da peça. Vocês começam forte e depois vai diminuindo. E assim vai. Quanto mais você lê, mais detalhes você vai observando. Por exemplo, aqui ele começou forte e aqui ele começou piano. Não adianta vocês quererem observar tudo de uma vez. Por exemplo, se a minha primeira leitura eu for observar logo a dinâmica, depois os dedilhados, eu vou ficar travado porque eu não vou saber fazer tudo de uma vez só. Primeiro, fazer a leitura imperfeita, do início até o final. E na medida que vocês forem lendo, vocês vão observando cada coisa do compasso. Por exemplo, tudo vai ficando mais claro. A partir do momento que vocês vão lendo, vai ficando com mais claridade a peça. O segredo é esse. Por exemplo, depois que vocês lerem até o final, por várias vezes, vamos supor que você leu 20 vezes. Aí você já vai ter clareza ao tocar. Ou seja, os acordes você não vai ter mais dificuldade. Você vai tocar dessa forma daqui. Ó. Os acordes com mais tranquilidade. Mais velocidade também. Por quê? Porque você já fez a análise de cada acorde e você já tem facilidade. Ou seja, se você demora muito tempo para fazer a primeira leitura, vamos supor que você demore 1 hora para fazer a leitura de 2 páginas ou mais, né? Aí quando vocês lerem bastante, aí vocês não vão mais demorar na leitura. E além de vocês não demorarem, vocês vão perceber mais detalhes. Cada vez que vocês fizerem a leitura, vocês vão perceber mais detalhes. Por exemplo, e o trabalho que vocês vão ter na leitura vai ser apenas um. Depois que vocês lerem e vocês vencerem essa parte da leitura difícil e de cada análise de cada coisa, vocês vão ter facilidade na peça. Vocês vão ficar fluentes. Ou seja, essa balada ela demora 10 minutos para ser tocada quando você chegar na fluência. E para você fazer a sua primeira leitura, você pode demorar 2, 3 horas ou até mais. Se a sua leitura for bem lenta, talvez você não consiga fazer a leitura completa já de primeira. Você precisa de fazer essa peça por parte. Por exemplo, no primeiro dia você estuda 2 páginas, aí o segundo dia você apenas continua. Você não vai voltar para as 2 páginas e ficar 1 mês, 2 meses só nas 2 páginas, porque você vai atrasar também. Você precisa sempre continuar, por quê? Vamos supor que o primeiro dia você estuda 2 páginas. O segundo dia você faz a leitura da terceira e quarta página. Ou seja, o primeiro dia vocês leram a primeira página e a segunda. E o segundo dia vocês vão ler a página 3 e a página 4. Ou seja, no quarto dia vocês vão ler a página 5 e a página 6. Em 1 semana você vai terminar a peça e fazer a leitura da peça. Agora a leitura tem que ser bem lenta. Por exemplo, se a sua leitura não é forte, você vai fazer dessa forma daqui, a terceira página. Aí, sempre observando e analisando cada coisa. Observando cada nota. Ou seja, isso daqui você não vai fazer rápido como
como eu fiz agora. Você vai observar e fazer cada nota. Por exemplo, quando vocês forem tocar essa parte daqui, onde tem essas notas rápidas, vocês vão fazer como? Vocês vão tocar só a mão direita, bem lento, e vocês vão fazer assim. Se a sua leitura for bem lenta, você vai fazer mais lento ainda, observando cada nota. Observando todas as notas. Por quê? Porque quando vocês fizerem isso lento na primeira leitura, quando chegar na segunda leitura e na terceira, vai ficando mais fácil. O mais importante é vocês fazerem essa leitura sem se preocupar com velocidade. E o que trava a maioria dos estudantes de piano clássico é o quê? É ele não começar. Simplesmente você não começa e você simplesmente fica travado. Por exemplo, quando eu toco essa balada dessa forma daqui, eu toco essa balada dessa forma porque eu já fiz todo esse processo de leitura. Isso vale para toda a balada. Por exemplo, quando chegar na parte do final. Essa parte do final é a parte mais difícil que tem, principalmente quando chegar nessa parte daqui. Vocês não vão tocar isso com velocidade, vocês vão tocar, quando vocês estiverem na sua primeira leitura, vai ter muita análise de acorde e vocês vão fazer assim, tocando e observando cada acorde. Por exemplo, quando vocês tocarem a mão direita, a mão esquerda, aliás, vocês vão fazer uma análise da mão esquerda e vão tocar, por exemplo. E depois vocês vão fazer uma análise da mão direita, dessa forma daqui. Dessa forma. Agora vocês vão fazer isso bem lento, por exemplo, qual é a próxima nota e observando cada coisa, cada nota, principalmente essas notas aqui de cima, que é bem difícil de ler. E depois que você fizer essa análise, você já vai colocar com as duas mãos bem lentas. Por exemplo, quando vocês forem tocar dessa forma daqui, observando cada nota, mesmo que pare e mesmo que demore, dessa forma daqui. Aí vamos supor que a sua leitura é bem lenta. Aí você vai fazendo e parando. Dessa forma. Aí qual é a próxima nota? Sempre dessa forma. Porque vocês têm que fazer essa leitura bem lenta e analisando cada acorde. Porque quando vocês forem ler a primeira vez, a segunda, a terceira, quando chegar numa quantidade de leitura considerável, aí vocês já vão ter facilidade, porque vocês já fizeram todo o trabalho. Então, o trabalho pior é o quê? É vencer a primeira leitura. Por quê? Porque a primeira leitura é bem trabalhosa, mas depois que vocês fizerem a leitura, vocês já vão sair do ponto zero e já vão colocar o seu sonho em prática. E quanto mais você estuda e tem contato com a peça, mais você desenvolve as habilidades dessa peça. Eu espero ter ajudado a vocês de alguma forma com essa dica do vídeo de hoje e até o próximo vídeo.